Estamos de volta com mais esfera pública para planejar ou replanejar. O Senge RS está com você. Senge informa a hora certa, 3h46. A gente conversa agora com o presidente da Câmara de Vereadores de Bagé, Mário Augusto Lara. Boa tarde, seja bem-vindo. Samanta, bom dia, boa tarde, né? Tudo bem? Boa tarde para ti, os ouvintes da Rádio Guaíba, é muito bom, né, estar com vocês e poder comunicar para os ouvintes dessa importante emissora no nosso estado do Rio Grande do Sul. Bom, o senhor vem a Porto Alegre para uma reunião com o prefeito Sebastião Melo amanhã de manhã, né? E vocês da região sul do estado, aí em Bagé, até ontem a gente conversou com o prefeito de Aceguá, e há uma contrariedade em relação ao protocolo de bandeira preta, certo? Por quais motivos, vereador? Samanta, nós assim, né, nós estamos liderando o Poder Legislativo na cidade de Bagé, que é a cidade mãe da região ali, né, a maior cidade, tem mais de 120 mil habitantes. Nós entendemos que é importante nesse momento tão desafiador, é importante se buscar o equilíbrio. O equilíbrio de ter todos os cuidados que a cidade vem tomando, né, os cuidados sanitários, com distanciamento, com a higiene, com máscara, com álcool em gel, todos os cuidados para preservar a vida dos nossos munícipes, mas também tem que haver o equilíbrio, Samanta, para se preservar a atividade econômica, porque a atividade econômica também é vida. Nós estamos falando da renda de muitos trabalhadores, de homens e de mulheres que precisam do seu trabalho, da sua renda, do seu salário para manter as suas vidas. Então, assim, nós entendemos que essa atitude do governador foi muito precipitada, de certa forma foi até radical, porque penaliza os comerciantes, penaliza os trabalhadores, as pessoas que não podem parar, que precisam trabalhar. E nesse momento que o Rio Grande do Sul e o mundo passa, um momento tão desafiador, é preciso, acima de tudo, a gente buscar o equilíbrio para tomar as decisões. Lá em Bagé, Samanta, nós estamos formando uma frente parlamentar de enfrentamento ao novo coronavírus. E essa frente parlamentar, ela visa tanto preservar a vida, cuidar das pessoas, né, e tomar atitudes para que as pessoas se conscientizem disso, mas também para salvar o emprego das pessoas, para salvar a economia. Estou aqui com o presidente da Alvergues também, o presidente Silomar, que é uma liderança, né, da nossa união dos vereadores e que, sem dúvida alguma, sempre está perto das câmaras dos vereadores, né, e a gente vem apresentar a ele, pedir o apoio também. É importante com que as cidades, os municípios, tenham a sua vida ativa, que tenham a questão econômica ativa. É um momento que tem que se cuidar da saúde, sim, a vida e a saúde em primeiro lugar, mas tem que se ter o equilíbrio, né, para não tomar decisões radicais e penalizar aqueles que não merecem ser penalizados. Pois é, vereadora, a gente sabe que é uma questão bastante complexa, né? Porque as medidas, elas foram flexibilizadas, né? Depois de um período de fechamento e a gente viu que no final das contas também, claro, ocorreram aglomerações em festas, né? Carnaval, final de ano, mas agora a gente tem uma situação que ela se espalhou pelo estado inteiro. O problema não é somente em termos de leitos de UTI ocupados aqui na região metropolitana, né? Várias regiões estão sem oxigênio, por exemplo, né? Para fornecer para os seus pacientes. E isso traz uma angústia terrível também. Será que não seria um momento de daqui um pouco fazer um fechamento rígido por 10 dias, 2 semanas que seja, para controlar essa circulação e depois sim retomar as atividades econômicas, que não é só a questão da atividade em si, mas da circulação das pessoas? Samanta, nós passamos há poucos dias pelo maior feriado nacional do nosso país, que é o Carnaval.
Eu acho que medidas mais restritivas era para se ter tomado, então, na semana do Carnaval, na semana que antecedeu o Carnaval, que a gente sabe que as pessoas viajam muito, saem muito. Agora a pergunta tem que ser o inverso. Fechar o comércio, cidades pequenas que vivem do comércio, fechar o comércio é a solução? O comércio será que é o principal causador de se espalhar o vírus? Né? Ou é o happy hour, ou é o shoppingzinho no final de semana, é o passeio, né, em certos locais que tem aglomeração, é as festas clandestinas. Eu acho que são outros polos que são os complicadores, e não o comércio. O comércio, tu entra numa loja de roupas, por exemplo, que não tira máscara, né? Tu vai entrar em qualquer outro varejo ou loja, tu não tira máscara, tu procura, tu segue todos os protocolos sanitários. Então, eu vejo que não é fechando, né, ele cerceando a atividade econômica, e essa iniciativa, ela é radical e ela não traz uma solução, né, conforme o governo do estado prevê e espera. Eu entendo que, ao contrário, que penaliza ainda mais aquelas pessoas que estão passando por um momento difícil. Né? Nós estamos aí num momento que traz a esperança às pessoas, que é a vacinação. Né, os grupos de risco no nosso estado estão sendo vacinados, falando lá por Bagé também, né, as pessoas estão sendo vacinadas, mas nós temos que entender também que com esta pandemia, muita gente foi para a linha da miséria, para a linha da pobreza, muita gente tem extrema dificuldade de se alimentar, né, ou seja, para quem tem o seu salário garantido no final do mês, talvez o lockdown seja só uma palavra americana que nós estejamos aplicando no Brasil. Mas para quem precisa trabalhar de manhã e de tarde para comer de noite, nós sabemos o quanto é complicada essa decisão. Eu acredito que a gente tem que evitar, Samantha, sempre os extremos para poder estar em consonância com a sociedade. Pois é, a gente também algumas vezes escuta a crítica e ela me parece fundamentada, em especial em cidades maiores, em que os comerciantes dizem, poxa vida, eu tenho que fechar o meu comércio, minha padaria, a minha loja, o meu restaurante, e a gente vê os supermercados cheios. Queria saber se esse é o panorama também aí em Bagé e nos municípios que o senhor vem representando, né? Porque o senhor está representando alguns dos municípios aí da região sul, citando, né, os municípios da 7ª Coordenadoria de Saúde, Dom Pedrito, Aceguá, Candiota, Ulha Negra, Bagé, por óbvio, e Lavras do Sul. Acontece isso, né? Quando tu reduz na carga horária, tu concentra o número de pessoas, né, que muitas vezes por uma falta de conscientização acabam se aglomerando em locais indevidos. Um local indevido que muita gente vai, acho que em todas as cidades do Rio Grande do Sul do Brasil, é os mercados, né? Quando tu reduz os horários, tu cria filas, tu cria aglomeração. Então eu acredito que a lógica justamente tem que ser diferente, tu tem que estender, tu tem que, até para que tu consiga ter o controle populacional das pessoas que vão em tais locais. Mas como te disse, Samantha, temos aí essa boa notícia, a notícia da esperança, que é as vacinações, e nós temos que lutar muito para isso, para que os municípios vacinem as suas populações o quanto antes. Isso é muito importante. Ter os cuidados sanitários é importante, viu, Samantha? A gente não está de forma alguma minimizando o problema ou negando que o problema não existe. Não, o problema existe, está aí, está castigando muitas pessoas, mas a gente também não pode achar que penalizando os trabalhadores, os empreendedores, a gente vai resolver a circulação aí desta pandemia do coronavírus. Vereador, presidente da Câmara de Vereadores de Bagé, Mário Augusto Lara, obrigada, um bom trabalho para o senhor. Samantha, muito obrigado, bom trabalho para todos nós, que Deus nos abençoe e tenho certeza que nós vamos enfrentar esse momento desafiador, difícil, juntos, e vamos vencer. Um grande abraço.